Boa tarde, doutor Roberto, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, prazer estar aqui mais uma vez ao seu lado para trocarmos ideias. O gostoso desse programa é que nós não temos uma pauta. Isso. Ele acontece assim de repente e cada semana, cada momento nós abordamos um assunto, e assuntos que podem ser do dia, assuntos que têm assim uma cronologia não precisa, mas eu acho que isso é o que enriquece essa forma de invadir, ocupar a casa de todos vocês que nos assistem. Então eu vou trazer um tema hoje que interessa, acompanhado por toda a população de João Pessoa, não só de João Pessoa, mas também das cidades circunvizinhas. Região metropolitana. Ela precisa de investimentos, há uma necessidade de investimento. É uma região metropolitana que está crescendo. A gente viu, inclusive, tem assistido um boom do turismo aqui no estado e é preciso que as autoridades olhem com mais carinho, as empresas privadas investam mais nessa região metropolitana. Na verdade, nós temos vários exemplos. A BR-230, que já se falou tanto dela e continua se falando, ela em 20 e poucos quilômetros atinge 4 municípios. Você pega Cabedelo, na sua origem, você pega grande parte de João Pessoa, você pega Bahia e você pega Santa Rita. 4 municípios, e 4 municípios que somados devem atingir quase 1,5 milhão de habitantes. Não é fácil. Então, da mesma forma que o trabalho harmônico em torno de se utilizar da melhor forma uma via expressa que é a BR-230, você tem vários outros. A água de João Pessoa não é de João Pessoa. O aeroporto de João Pessoa não é em João Pessoa. O porto de João Pessoa não é em João Pessoa. Então, esses municípios que estão agregados, que fazem a região metropolitana, da mesma forma que nós encontramos isso mundo afora, Brasil afora, tem cada vez estar mais unidos para que os projetos sejam feitos com várias mãos e que não hajam disputas pontuais políticas. O que acontece é que muitas vezes cada um desses municípios é de um grupo político, de uma tendência política, que eu não estou nem vamos tocar na parte ideológica. Só política já basta. Se mexer com a ideológica, então é um desastre total. Mas vamos considerar que seja só partidária. Quando os interesses partidários não são comuns, você tem eles não se respeitam no sentido de um ajudar o outro, você tem a possibilidade de não ter o desenvolvimento que esses municípios merecem e que a população que está aqui merece. Verdade. E há também o problema da descontinuidade, né? Se um político assumir a cadeira de outro que era oposição ao projeto dele, corre perigo da descontinuidade. Isso acontece sistematicamente. As obras que foram startadas por uma prefeitura, elas não são sucedidas, elas não são continuadas. As pessoas viram aquela página e aquele dinheiro que está ali vai para o lixo, aquele dinheiro ali vai para o desmando. Aí vem daqui a 4 anos, daqui a 8 anos, um outro político que diz, não, a população já esqueceu e quem fez aquilo, então acabam os ciúmes políticos, aí aquela obra volta a ser vista e volta a acontecer. Isso acontece a nível estadual, governos estaduais que se sucedem, os governantes que se sucedem, e acontece nas prefeituras. Como as prefeituras, no caso que nós estamos falando, nós estamos tratando da região metropolitana, que agrega pelo menos 5, 6 municípios, aí o fato se agrava. Verdade. E ainda tem a questão da região metropolitana de João Pessoa, que os municípios estão muito próximos, cada vez mais os seus limites vão se aproximando. Aí também há a necessidade do poder público desses municípios terem um projeto identificado um com o outro. Eu, por exemplo, moro em Cabedelo e nem percebo que moro em Cabedelo. Vamos dizer, eu vou para casa e volto, eu não tenho uma visão intermunicipal. Eu tenho uma visão que eu pego a BR-230, chego em
alguns minutos ou alguma hora, depende do horário. Hoje é isso, a realidade. Com essa obra ainda parada, continua o mesmo problema. Mas você não tem um cidadão que vai em direção a Bahia ou Santa Rita, ele não se apercebe que mudou de município. Ele vai fazer ele só se apercebe se ele extrair uma nota fiscal e de uma compra e verificar que aquilo é um outro município. Mas normalmente nós temos não só em João Pessoa, mas nas grandes capitais. Recife é a mesma coisa. Morei em Recife durante o tempo, morava em Jaboatão, que não era Jaboatão, era Piedade, continuação da Avenida Boa Viagem, só que pouco adiante do Hotel Boa Viagem, da época, circular de Boa Viagem, você andava alguns quilômetros, 800 metros, você já estava em Jaboatão. Então você morava à beira-mar, em Recife, e não estava em Recife, você estava em Jaboatão. Isso ocorre aqui demais, você está ali, cruzou Intermares, chegou em Intermares, você já está no município de Cabedelo. Mas você mora na praia de Intermares, você não se apercebe que você está metropolitanamente unido, mas geograficamente, politicamente, legalmente, em outro município. A nova pesquisa de rádio revelou o que todo mundo já sabia. 98 FM é de novo a rádio mais ouvida. São 8 anos no primeiro lugar geral. Resultado de uma combinação perfeita de jornalismo de credibilidade, músicas de qualidade, promoções exclusivas e a melhor equipe do rádio paraibano para levar até você uma programação em sintonia com seu gosto. 98 FM Correio, 8 anos em primeiro lugar. A gente volta a conversar com o empresário Roberto Cavalcante, como sempre, nas quintas-feiras, tem a coluna eletrônica, os comentários dele aqui no estúdio. A gente estava falando no primeiro bloco da região metropolitana. Nós estamos num ano eleitoral, a escolha de novos prefeitos. Claro que a gente não vai falar partidário, ideologicamente, mas é claro que esses municípios precisam ter gestores realmente comprometidos com a coisa pública, né? Nós temos que torcer que haja eu não diria que fossem semelhantes, mas eles pudessem coabitar uma região metropolitana. Os projetos, inclusive com a interferência do governo federal, do governo estadual, deva ser sempre propositivo no sentido de fazer com que esses projetos eles tenham uma conotação metropolitana. E nós nos esquecemos, são estanques, eles estão vizinhos, mas são estanques. Você assiste poucos projetos na qual as suas inaugurações, os seus bons momentos estejam de mãos dadas, mesmo que opositores, partidários, mas que são unidos e haja uma fraternidade do desenvolvimento dessa região metropolitana, porque muitos dos paraibanos aqui habitam. Sim. A região de Campina Grande também, muitas vezes você tem municípios ali, Esperança e outros que você também não se apercebe. Lagoa Seca. Lagoa Seca é um município, mas você tem muita gente que mora em Campina Grande, mas na verdade habita Lagoa Seca. Verdade. Não é verdade? E a gente está falando também aqui, no caso da região metropolitana de João Pessoa, o porto que fica lá em Cabedelo. O aeroporto que fica ali, né, entre Bahia e Santa Rita, para não dar briga, chegar ali entre Bahia e Santa Rita. Eles próprios brigam, né? Parece uma parte da pista, a eterna briga, uma parte da pista é Santa Rita, outra parte da pista, a estação de passageiros é Bahia, e essa luta, essa briga... E temos aqui João Pessoa, que é a capital, que é arriscada aí pela BR-101, pela BR-230, onde tem o maior fluxo de veículos. Então, é preciso um projeto integrado de gestões para que todos saiam ganhando. Eu até reconheço, talvez eu esteja desinformado, mas eu não percebo a formação de um grupo de trabalho metropolitano, na qual uma vez por mês, uma vez de 90 em 90 dias, a cada trimestre, este grupo de trabalho com os secretários de áreas específicas dessas prefeituras se reúnam
em prol dessa população que gravita nisso. Então talvez seja uma grande proposta para quem está pleiteando ocupar essas prefeituras, seja, na verdade, construir esses grupos de trabalho e o disciplinamento, porque sem disciplina nada acontece, o disciplinamento de reuniões periódicas visando a integração metropolitana dessas cidades. Debater problemas e soluções únicos, né? Por Lógico, exemplo, saúde e lógico. educação, tem muito problema. A educação, né? Tem a gestão pactuada da saúde, gestão pactuada. Muitos que moram em Cabedelo são atendidos em João Pessoa. João Pessoa não recebe por esses pacientes. Da mesma forma, pessoas que moram aqui na capital, atendidas na rede pública de Cabedelo, Cabedelo também deixa de receber. Por aí vai. Eu, como sou uma pessoa que confio no futuro do país, confio no futuro dos municípios, por uma questão de economicidade, por uma questão financeira, na hora que eles estiverem unidos, as compras, que hoje é um segredo, uma licitação de um não pode o outro saber, porque não é porque não posso saber não, é porque tem, na verdade, historicamente, interesses contrariados, interesses para poder privilegiar determinados fornecedores. Na hora que houvesse pactuado de que eles entre si trocariam informações de preços de prestação de serviços, aluguéis de automóvel, coleta de lixo, tantas outras coisas, na hora que eles partilhassem essas informações e a força do conjunto desses municípios, automaticamente, feito empresarialmente, você consegue melhores descontos. Se você tem um grupo de lojas e esses grupos de lojas elas compram de um determinado fornecedor em conjunto, é obviamente que a força de compra e força para obter melhores preços aconteceria. Então, eu sou, assim, extremamente crente de que no futuro próximo nós possamos ter gestores que busquem este objetivo, que é dar à população um melhor serviço e gastar menos, e a forma de gastar menos é você ter força de compra. A gente volta a conversar com o empresário Roberto Cavalcante aqui na sua coluna eletrônica, os comentários das quintas-feiras. Doutor Roberto, a gente estava falando agora mesmo da região metropolitana de João Pessoa, que está avançando muito, evoluindo muito, e claro que quando essas cidades evoluem, necessita, claro, de mão de obra qualificada. A gente hoje passa por uma transformação no mercado, no setor produtivo. E eu estava até conversando com o senhor aqui nos bastidores, questão dessa necessidade, dessa demanda, dessa procura pela mão de obra qualificada das empresas. E as empresas têm mudado, transformado o seu perfil. Ela é mais abrangente do que até a necessidade municipal. Ela é, na verdade, a necessidade inerente ao avanço tecnológico e à necessidade das inovações. À medida que nós avançamos tecnologicamente, quem presta, quem é o homem, o elemento humano que provoca isso acontecer, ele tem que estar preparado, eles têm que estar profissionalmente habilitados a fazê-lo. O que se percebe no mundo hoje não é um problema brasileiro somente, não é um problema muito menos paraibano, é que nós vamos ter vagas, disponibilidade de espaços de emprego, mas nós não vamos ter uma mão de obra efetivamente qualificada. Quem não estiver qualificado para acompanhar os avanços tecnológicos, vamos dizer, quem não puder conviver com inteligência artificial, 5G que está chegando aí, todas as máquinas operando à base de digitalização de instrumentos, muitas delas em idiomas diferentes, na qual você tem um painel, você pode ter ou não a versão em português, mas você vai ter basicamente a versão em inglês.
Então, na verdade, você ter aquela mão de obra barata, nem na China mais existe a tal mão de obra barata, existe menos caro, mas à medida que você sofistica a necessidade da qualidade da mão de obra, você automaticamente exige o que nós falávamos aqui, que é essa qualificação. E nessa qualificação nós temos um trabalho histórico gigantesco brasileiro. Eu me lembro há anos, quando eu entrei no campo industrial, há mais de 50 anos atrás, a Escola Técnica de Formação Profissional do campo de plásticos em São Paulo, do Senai, era referência mundial, referência nacional. Então nós temos que aplaudirmos o trabalho feito pelas federações de indústria dos diversos estados. É impecável os trabalhos feitos pelo Senai e pelo SESI. É impecável o trabalho feito pela Federação do Comércio e pelas confederações no Brasil. Existe uma guerra. Hoje é muito fácil falar mal de tudo, né? Eu procuro não falar mal, mas você fala mal da política, aí fala mal do Sistema S como um todo. Na verdade, às vezes as pessoas não sabem nem o que é o Sistema S. E eu sou defensor do Sistema S e acho que quem fala mal deveria antes procurar visitar o trabalho que é feito, procurar visitar os ambientes que são adaptados, montados, construídos para abrigar esses serviços. É impecável. Poucas empresas privadas, poucas residências nossas têm o nível, o carinho e o aprimoramento técnico que tem esses centros de formação profissional. A gente pode dizer que são escolas de excelência, né? Excelência, modelos. E não é à toa que o Brasil vai para os campeonatos mundiais. É interessante, mas não se fala nisso. Nós sempre pegamos o ranking, esses detratores da imagem brasileira, faz um ranking, o Brasil está no 100º lugar, Brasil está no 89º lugar, mas não lembra que o Brasil, numa disputa empresarial, de mão de obra empresarial no mundo, já foi várias vezes vice-campeão mundial, está nos 3, 4 primeiros países do mundo, competindo com China, com Japão, com Coreia, com Estados Unidos, com Alemanha, com Canadá. Nós estamos no topo nesses concursos, nessas disputas, são na verdade umas Olimpíadas profissionais. Nesse disputa o Brasil desponta sempre entre os favoritos, entre os melhores classificados. Mas isso como é um lado bom, é um lado positivo do Brasil, o Brasil de hoje não fala. O Brasil só fala e tenta pinçar aquilo que deturpa a imagem brasileira. Ok, doutor Roberto Cavalcanti, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Quinta-feira a gente está de volta. Estaremos juntos. Pesquisa de audiência em rádio confirma. Dobradinha no rádio em nossa cidade. 98 FM Correio, primeiro lugar geral há 9 anos. E a segunda colocada é a Mix FM. As rádios do Sistema Correio são as preferidas do público. Obrigado aos milhares de ouvintes pessoenses que nos consagraram entre as 2 melhores posições do rádio da nossa capital. 98 FM Correio e a Mix FM. Essas rádios são as mais queridas de João Pessoa. 98 FM Correio, há 9 anos em primeiro lugar. E Mix FM, segunda colocada. Em 2020, vem muito mais por aí.